A palavra do Senhor diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste? Que será? E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Somente até aqui, em nome de Jesus. Pai querido, Deus Santo, nós te glorificamos nessa noite, te agradecemos pela sua palavra, pela sua graça, pelos louvores, pelos testemunhos, e queremos, Senhor, que nesse momento também o Senhor continue falando conosco, Pai. Fala com cada um de nós, aqueça os nossos corações com a sua palavra, alinha a nossa vida com aquilo que o Senhor quer, e que nós possamos andar, Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Não pode se assentar? Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos aqui em João, capítulo de número 21, a partir do versículo 20 ao 22, ele tem o seu contexto e ele também tem um ensinamento muito prático que eu queria que os irmãos se atentassem aqui. A partir do versículo 21, Pedro perguntou a Jesus assim, ó, Senhor, e quanto a este? Este quem? Aqui a referência é a João, porque Jesus está conversando com Pedro a respeito da morte de Pedro. Jesus está falando para Pedro assim, ó, o verso 18. Pedro, eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos. O que é estender as mãos? Serás crucificado, né? Essa é a maneira como você vai morrer, Pedro. Você vai ser crucificado. E te cingirá. O que é cingir? E você será amarrado. E você será preparado para alguma coisa. Esse é o contexto da palavra estender as mãos e te cingir. Ou seja, você vai ter os braços abertos e alguém vai te amarrar. Alguém vai te preparar para algo. E Jesus explica para que algo. E te levará para onde tu não queiras. Verso 19. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar Deus. Deu para entender o motivo? Com que morte que ele havia de glorificar. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Versículo 20. Aí Pedro, ele volta para Jesus e pergunta-se, ó, Senhor, e quanto àquele que reclinava a cabeça sobre o Senhor? Sobre aquele que na ceia, ele estava ali próximo ao Senhor. Quanto vai ser a ele? Como é que vai ser com ele? O que vai acontecer com ele? Aí Jesus, de forma muito sucinta, fala assim para Pedro, assim, ó, ô Pedro, quanto a ele, não importa a ti. O que importa a ele para você? Se eu quero que ele viva até que eu volte, o que te importa? Amém? Vocês estão entendendo? Estão atentos? Então Jesus está explicando isso aqui para Pedro. E aí o que a gente aprende disso aqui? Irmão, nós temos que tirar da nossa vida, da nossa vista, a vida do outro. É que Jesus foi muito polido aqui. Porque se fosse eu, né? Se fosse eu, você já sabe. Pedro, você vai morrer. A morte que você vai morrer, crucificação, né? E agora o que você vai ter que fazer? Seguir, segue-me. Você só vai me seguir. E você vai morrer dessa forma. É assim que você vai glorificar Deus. Nítido, né? Direto, reto, sem complicações para se entender isso. Aí Pedro aqui, vou morrer crucificado. Tá bom? Jesus pediu para seguir ele, tá? Aí ele deve ter olhado para o João. E esse puxa-saco aqui? Né? E esse aqui que é amostrado, que gostava de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, sobre os ombros de Jesus. E quanto a esse?
Jesus falou o que para ele? O que importa pra você? Se eu quero que ele viva mais um pouco, se eu quero que ele seja recluso na ilha de Patmos até o final, é cada um, Pedro, com o seu problema. Cada um com o seu destino, cada um com o seu propósito. Jesus falou, você vai glorificar Deus morrendo assim. Aí eu quero trazer para você hoje isso aqui, irmão. Porque hoje o nosso mundo, ele é muito comparativo. É muito comparativo. Todo mundo aqui tem o sapato 40? Não. Tem 30 já alguma coisa. Tem o Miguel lá com o pezinho dele. Deve ter alguns aí com 42, 40, 38. Ninguém fica comprando meu pé, não, tem que todo mundo com o pé 40. Não. Então entenda que há diversidade de pessoas. Há diversidade de propósitos. Não é todo mundo que saiu do mesmo ponto de partida. A gente quer nivelar todo mundo para fazer a mesma coisa e nunca que vai dar certo. Para ter o patrão, tem que ter o empregado. Para ter o servente, tem que ter o pedreiro. Não é assim? Para ter o médico, tem que ter alguém que prepare a sala. Para ter a sala, tem que ter alguém para construir ela. Para alguém construir, tem que ter o empresário para investir nisso. Você entende como é que roda isso? Se você olhar os ministérios, você tem apóstolo, você tem mestre, você tem profeta, você tem evangelista, você tem pastor. Você imagina? Aquele ali é missionário, aquele é profeta. Não, agora vai todo mundo ser profeta. Se todo mundo for profeta, quem que vai abrir o ministério para o profeta ir lá e profetizar? Quem é que vai pastorear aquelas vidas que o profeta ganhou e agora quem que vai cuidar dela? Do missionário? Você entende? Então nós somos diferentes uns dos outros. Cada um vai sair de um ponto de partida e vai ter o seu propósito e o seu fim, e o propósito desse fim é glorificar Deus de alguma forma. O Alisson vai glorificar Deus na onde? Lá no serviço dele, fazendo lá as mangueiras, tudo que é pedido para ele lá. A Silene, na onde? Lá na casa da Carol, com o Matheus, bonitinho, fazendo seu serviço, cuidando das crianças. O Carlos, carregando lá seus pacotes de forma poderosa, limpando, será que eu sei que é o que ele faz. E carrega, irmão. Carcaço, homem. Né? A Júlia, do Speak English. Não é isso? Isso aí, irmão. E cada um dentro do seu propósito, dentro da sua função, nas escolas, nos comércios, nas suas áreas de trabalho, na sua casa. Cada um de nós do seu jeito. Vai todo mundo. A gente quer fazer uma linha e todo mundo entrar ali. Não vai dar certo nunca. Aí sabe o que acontece? Por isso que você é frustrado assim. Por isso você fica chorando. Ai, mas eu tenho 30, aí o outro também tem 30. Ai, mas ele tem isso e tem isso. E eu tenho 30 e tenho um chinelo rasgado. Entenda que vai ser dessa forma que você vai glorificar Deus. Ele não importa para você. Busque saber o que Deus quer para você e larga o amiguinho. A gente quer ficar. Eu como arroz, feijão, batata frita e o ovo. O outro come arroz, feijão, lasanha e contrafilé. Aí você tá aqui, sua comida tá aqui. Você tá ali no prato dele. Come a sua. Come a sua. Largue o outro. Pedro tá aqui, Jesus já tinha falado para ele tá lá. Levou de graça. De graça. Sabe onde você vê bastante isso? Hoje eu não sei, né? Mas lá na escola, na aeronáutica, tem uma vila. E todo sargento lá mora nessas vilas, tá? Os sargentos de um lado, os oficiais do outro, né? Tudo lá. Só que as casas não têm muro. E as casinhas são todas umas do lado da outra. Daí você imagina, irmão. Todo mundo sargento, ganhando meu salário. Aí você vê na casa de um tem um Corsa Classic.
e o outro tem uma Tracker 2023. Só que todos ganham o mesmo salário. O que acontecia, Gabriel? A mulher do Classic olhava o cara, o sargento da Tracker, e fazia o quê? A comparação. O que tinha de rolo quanto a isso? Por que ele tem e você não tem? O que não sei o que, não sei o que? É a mesma coisa que você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu filho, anda no seu. Faz o seu. Você percebe que a gente perde tempo comparando com o outro? O mundo hoje é isso. É a vaidade, é o que tem, é o que é isso. Aí, você que tem um pé 38, quer encaixar o seu pé num 42. Não vai dar certo nunca isso. Não force a porta que Deus não abriu. Não tente ser o que você não é. Não queira saber o que Deus tem para o outro. Quem que não conhece uma pessoa assim, ó? Tá tendo uma conversa aqui, aí a pessoa chega do nada, vai chegando, tá? Quem? Aqui é o quê, irmão? Vai pra lá, eu, hein? Quem? O que foi? Ninguém chamou! O que foi? Vontade dá. Não é assim? Você não conhece alguém desse jeito? Conhece, né? Tá tranquilo. Tá conversando aqui com o irmão aqui, daqui a pouco chega o outro. Tá falando de quem? Fofoqueiro, guarda essa língua aí. Não é assim? Tem uma língua que não cabe dentro da boca, aí você já conhece a peça. Você fala assim, o que te importa? Jesus falou, ele tem que ser seguidor de Cristo, então, vá. Se Pedro não reclamou, você também não tem direito, não. Ué, irmão, a gente tem que saber da nossa vida. O que eu vou fazer para o meu ganho? Do que eu vou trabalhar? Aonde que eu vou estudar? O que eu não sei o quê? Ah, o outro já está lá nos Estados Unidos. Você é o outro? Você é o outro? Você tem uma família igual o outro tem? Você sabe o que o outro faz? Ninguém conta derrota. Conta vitória. Você não sabe o que acontece, então eu falo isso para você aqui de coração, com amor. Não se engale com a vida do outro. Saiba o que Deus tem para você. Procure saber o seu desígnio. Esse dia eu estava vendo um irmão pregando, e eu já assisti esse menino pregar, ele prega realmente muito bem, e é pregador itinerante. Viaja, né? Cada hora num canto, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vi um rapazinho que foi lá e postou assim para ele, assim: ô meu amigo, o meu sonho de vida é viver igual você, pregando em todo o Brasil, viajando por toda parte, levando a palavra de Deus. Sabe o que pode ser um cidadão desse? Um frustrado. Como eu já fui. Você olha isso e você não percebe o quanto ele fica fora de casa, que o filho dele está crescendo sem ele, que a esposa dele fica um mês sem o marido lá, que no dia das datas comemorativas dificilmente ele está. Os perigos, trajeto, estrada, avião, é tudo lindo, tudo glamuroso. Mas imagina uma vida dessa forma. Ele tem que pensar nesses pormenores. Senão você vai viver de uma forma que não vai glorificar Deus e não vai te ajudar em nada. Você imagina se todo pastor fosse itinerante? Cada hora prega num, cada hora prega no outro. Você ia conseguir falar com quem, irmão? Porque eles têm a função de ir, pregar e tchau. Alguns nem tchau dão. Com quem que você ia conseguir chegar ali? Ô, irmão, tô com um problema aqui. Não entendi isso. Tem como me orar? Tem como visitar? Tem como me ajudar? Tem como fazer uma campanha na igreja aí? Tô com um problema lá em casa. Com quem? Então, você tem que procurar o seu propósito, o seu desígnio. Senhor, no que eu te glorifico? Qual é a minha função aqui? Para que eu existo? Você não serve para glorificar Deus, irmão?
Satanás te pega para glorificar ele de alguma forma. E às vezes, sabe como é que é? Comparando. Comparando. Eu vou contar um testemunho aqui muito antigo e ele se encaixa com isso aqui, ó. Eu não lembro se isso foi na segunda série ou se foi na quarta série. Mas eu lembro que eu tinha um rapazinho que estudava comigo, era o Fernando. Irmão, o Fernando, o menino era difícil. Ele era um rapazinho legal, pra bagunça. Nossa, ele fazia coisa que ninguém fazia. Só que ele já estava me aloprando a vida. Me aloprando a vida. Eu era pequeno ainda. Eu não queria mais ficar perto do Fernando, porque ele não deixava eu prestar atenção, ver a aula. Sempre fui muito assíduo na aula. E não tinha como você prestar com o Fernandinho do lado, porque o menino era terrível. Aí eu fui. Ô tia, o Fernando tá me atrapalhando. E a tia nada fazia por mim. Aí eu fui pra minha mãe. Ô mãe, tem um menino lá que tá acontecendo isso e aquilo. Teve a reunião, a minha mãe foi na escola conversar com a tia. Olha, o Rodrigo tem reclamado do Fernando. Tem como tirar ele, né? Põe ele em outro lugar? Aí a tia falou pra minha mãe assim, então, eu deixo o Rodrigo lá, o Rodrigo poder ajudar ele. Porque ele é mais arteiro e o Rodrigo é tranquilo. Então eu tento... Você imagina se eu olhasse pro pessoal do fundão e falasse assim, ó, eu quero sentar lá. Quero sentar lá. Lá não tem problema, lá é bagunça, lá é legal. Professor... Ou eu olhasse para quem estava mais do outro lado, eu quero sentar lá. Eu quero ficar lá. O que seria do Fernando? O que seria do Fernandinho? O que seria dele, irmão? Ia ficar lá, aprontando. Querendo ou não, quem que me escolheu para ficar perto do Fernando? A tia. Helenice. Lembrei o nome da benção. Professora Helenice. Rodrigo fica com ele, fica perto dele. Eu não queria, não sabia o que ela queria, por que eu tinha que ficar ali. Mas ela deixava eu ali. Eu quero colocar isso aqui no contexto dessa palavra. Sabe por que eu estou aqui? Por causa de vocês. Sabe por que você está aqui? Por causa de mim. Você entende isso? Eu só estou aqui por causa de vocês. E você está aqui hoje me ouvindo por causa de mim. Você vem aqui, por quê? Vou lá para ouvir porque o Rodrigo tem uma palavra de Deus na minha vida. Não existe pastor sem rebanho. Também não existe ovelha sem pastor. Hoje eu estou aqui por causa de vocês. Vocês estão aqui por causa de mim. Na época eu estava lá por causa do Fernando. E o Fernando precisava de uma coisa de mim. Deus escolhe e planta cada um para um propósito específico para a vida de alguém. A gente tem que parar com isso. O propósito de Pedro. Pedro, você vai me glorificar morrendo da mesma forma que eu vou morrer. E João, não te importa. Professor, por que você não põe outro aqui? Não interessa para você, eu quero você. Deu para entender? Fui claro? Para a gente parar de ser frustrado, irmão. Parar de ver as coisas, ver a vida dos outros. Olha o casamento dela, ó. Ah, mas o marido é muito romântico, deve ter outra. Ah, mas certeza, ninguém é romântico assim. Para trazer flor, está aprontando. É assim. Não é a primeira coisa que a pessoa fala? O marido chega com caixa de bombom. Aí ele pega, para o carro do outro lado, atravessa a rua, chega lá bonitinho, joinha. A vizinha lá do outro lado da rua, só que, ó. Daqui a pouco ela chega, ó, você viu? Bombom, buquê de flor. Certeza que aprontou. Certeza que aprontou. Alguma coisa tem aí. Cuidar da sua vida. Presta atenção no seu casamento. Você viu o filho do fulano? Você viu? Olha, passou na faculdade. Já tá, ó, indo embora. Bateu asa. Aí a mãe vai e olha o filho dela. Não precisa nem contar, 1 mais 1. Olha isso aqui. Isso aqui vai dar o quê? Tá assim, porque foi você que negligenciou o cuidado dele olhando a vida dos outros. É?
Olha, você viu o porte do filho da vizinha? Hã? É o marido, vai lá. Olha a vizinha, ó. Casa tudo limpinho, joinha. Aí ele olha para a casa dele, tudo sujo. O que ao invés de você olhar a casa da vizinha e ir a vizinha, olha a sua casa e a sua mulher. É assim mesmo. A gente precisa acordar para essas coisas, irmão. Nosso mundo é muito comparativo. A gente sempre quer comparar o outro, o próximo, o que um tem, o que o outro não tem. Por que eu não sou assim? Por que eu não sou assado? Por que Deus não faz isso na minha vida? Por que faz no outro? Eu não sei. Por que Deus ouve um, responde, ora, e o meu fico aqui? Eu não sei. Não cabe a mim questionar o Senhor. Jeremias capítulo 1 fala assim, Senhor, se eu entrar num pleito com o Senhor, eu sei que eu já perdi. Se eu entrar aqui com o Senhor, eu sei que o errado sou eu. Agora, se Deus respondeu ela, e Ele ainda me deixou esperando, não me importa ela, me importa a mim. Se Deus abriu a porta para eu ir lá para o Tocantins, o outro sair de lá para o Rio de Janeiro, o outro dirigiu uma mega igreja, e eu dirigi uma garagem, uma pequena igreja, não importa para mim. O que me importa? Estou glorificando a Deus? A gente não sabe o que é das coisas, irmão. Às vezes um que você está vendo lá na frente, daqui a pouco você vê, ele vai lá para trás de novo. E aquele outro que está lá atrás, daqui a pouco você vê, ele está lá na frente. Muitos derradeiros serão os primeiros. Você está na fila aí. Segue o seu jogo, segue o seu rumo. Quarta-feira eu dei uma trapaceada nos irmãos aí, vocês perceberam? Mas valeu, irmão. Saiu um presbítero, veio dois. Deixei vocês no lucro, né? Valeu. Acho que eu fui, né? Não deixei vocês em maus lençóis, não. Aí fui pregar lá na Assembleia de Deus de São Paulo, lá no Clube dos 500. Aí preguei naquele padrãozinho que o irmão já conhece, né? Lenha. Aí na hora de ir embora, veio uma irmã e falou assim para mim: nossa, irmão, que palavra. Enquanto eu olhava o irmão pregando, eu percebi que o irmão carregava algo diferente. Irmão, que gravou no meu coração. Eu percebi que o irmão carregava algo diferente. Você lembra que eu tenho pregado aqui já faz um bom tempo que a gente não pode ser mais do mesmo? E eu me alegrei, não como a irmã Sabrina disse, não como algo para me gloriar, para me vangloriar, né? Mas a Bíblia diz o quê? Aquele que se glorie-se em conhecer o Senhor. Essas coisas que acontecem aqui, irmão, eu só sou o caminho. E vambora. Faço nada disso, só tem fé. Pega o menino, vou lá e vamos ver o que vai acontecer. E glória a Deus, nunca fiquei tão feliz jantando, ver uma fralda. Né? Que vergonha. Glorifiquei a Deus com a boca cheia, irmão. Que vergonha. Poderoso. A gente tem que olhar isso. O que Deus está fazendo através da minha vida? Ora por um acontece, ora por outro acontece. Hã? Você não vai ser como Davi, vencer nações, voltar com o seu cavalo, né? Os valentes, aquele negócio. Mas você pode ser alguém que guarde as suas medalhas no peito. Orei para um, Deus ouviu. Preguei no outro, Deus salvou. Entenda, irmão. Não é para você se gloriar nisso, mas você saber que Deus te ouve. Que através da sua vida as coisas estão acontecendo também. Deus não olha para você e fica assim, não vai olhar para você e ver alguém apático, frustrado, para baixo. Ai, vou pregar, mas tem só 5. Mas como é que está os 5 por causa da sua vida?
Como é que tá os 10 por causa do que você tem feito? Como é que tá os 20 por conta do seu trabalho? Hã? Já pensou nisso? Como é que as coisas estão andando por conta do que Deus pediu para mim? Quanto ao outro, não me importa. Não vou responder por ele, não sou o advogado dele, não vou justificá-lo. Deus não me chamou para chamar ele, Deus chamou a ele para esse fim. E Deus me chamou para esse fim. Tá vendo como que é algo libertador? Essa é a palavra que liberta você dessas prisões aí, dessas prisões que você vive aprisionado. Romanos 14, 12, Paulo escreve: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vez ou outra, no trabalho, alguma coisa assim, alguém fala, né, uma bobeira ou outra para tentar desanimar. Ah, continua lá ainda, tá fazendo isso, o quê? Quem que vai prestar conta? Nenhuma dessas pessoas que falam mal de você vai estar lá para prestar conta no seu lugar. Mas você vai. Interessante, né? A gente vive pensando no outro. E o outro não tem nada para oferecer para nós. Enquanto você está indo, pensando no outro, tentando entender o porquê do motivo, da onde tira, de onde veio, de onde que vai, você está aí parado. E o outro está indo. Siga a sua vida, irmão. Siga a sua vida que Deus te deu. Dependendo de onde você saiu, o importante é aonde você vai chegar. Amém? Gálatas capítulo 6, verso 4 e 5. Examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não em outro. Dá meio-dia, tudo limpinho, comidinha na mesa, filho bem criado, as coisas no lugar, tudo arrumadinho. Glória a Deus, isso aqui é o que Deus pediu para mim. Aí o que adianta? Faz de tudo, menos o que Deus pediu. Olha que tristeza, hein? Imagina eu chegar para você e falar assim, ó, Rodrigo, eu pedi para você apacentar o rebanho lá, rapaz. Você pegou e se embrenhou aí, fazer um monte de coisa, um monte de comércio, isso, aquilo, deixou a obra. Você conseguiu o sucesso no que você queria, mas no que eu queria você não conseguiu. Que pancada, né? Não, Senhor, mas que na época todo mundo começou a fazer um monte de coisa, e aí eu fiz também. Ele falou, mas como dizia sua mãe, você não é? Aí, você sabe. Teve uma mãe igual a minha? Teve, né? Você não é todo mundo. Paulo reforça aqui aos Gálatas, não se compare, faça o que Deus te confiou. Amém? Seja fiel no pouco, sobre o muito ele te colocará. E se não colocar também, irmão, você vai ficar questionando? Gosto de Isaías. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se eu não enviar, continua aí? Você diga, não vai ver, então eu vou embora. Não! E fica aí até aparecer alguma coisa pra você fazer. A gente tem que parar com essas coisas, irmão. Sabe? Trazer de novo o pensamento aqui, ó. Olhar e examinar a sua vida. Largar a mão de ser fuxiqueiro, fofoqueiro. Cuidar da vida do outro. Cada um é grandinho o suficiente para saber cuidar de si mesmo. Vocês gostam, né? Mas é verdade. Isso aqui ninguém fala mais. O povo gosta de aloprar o culto, mas não fala o que precisa. Você vai ver que você vai embora aqui, ó, vou cuidar da minha vida agora. Vou prestar atenção no que eu tenho que fazer. O que eu tenho que arrumar. Aí você vai chegar aqui e falar assim, mas você viu o irmão? Olha, não deu um glória. Dá o seu glória. Levanta você a sua mão. Dá você o seu testemunho. Vai você à frente. E glorifica o nome do Senhor naquilo que você sabe fazer. Irmão, eu só sei glorificar a Deus cantando um louvor. Cante o seu louvor.
Irmão, não sei cantar louvor. Eu vou lá mesmo assim. Ah, irmão, misericórdia, cuidado. Então você pode fazer igual eu, né? Ah, mas eu não sei cantar, mas eu posso ir lá e contar um testemunho que hoje eu acordei feliz. E eu vou glorificar a Deus contando esse testemunho simples, não cantando como um canário belga, um trinca-ferro lá na frente. Vou lá, dou meu glória a Deus e vou embora na minha casa, feliz e contente. O outro que agitou, ele vai embora para a casa dele, feliz e contente. Não tem que ter essa comparação. Ai, mas eu só dei um amém, um glória a Deus. Olha o que o irmão fez. Deixa o irmão. Se ele tem dom para isso, se Deus capacitou para isso, amém. Deus te capacitou para ir lá e falar assim, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmão, acordei, estou feliz, estou com a barriguinha cheia, Deus é bom e glória a Deus. E amém? Agradeço a oportunidade. Pronto. Os dois glorificaram a Deus, mas é assim? Não é. Oh, crentada que só Deus. Ai, não vou não, porque hoje o irmão já cantou. Eu vou lá cantar um hininho da harpa desafinado, não vai dar certo. Vá, meu filho. Se Deus chamou você, se você sabe que você consegue cantar só esse, vai. Nós somos um corpo com muitos membros. Cada um tem a sua função. Você não vê, a Bíblia fala sobre isso. Você consegue ver o olho reclamando com a orelha? Nossa, viu? O olho reclamando com a orelha. Um conversando com o outro. A orelha escutou tudo. A função dela é escutar tudo. Aí a orelha conversando com o tímpano, não é porque é meio longe? Você viu que o zoiudo? Viu tudo. Oh, irmão. Eu acho que mais prático que isso não tem como. Ué, qual que é a função da orelha? Ouvir. Qual que é a função do olho? Ver. Ver. Qual que é a função do intestino? Desenrolar a missão dele. Qual que é a função do fígado? A dele. Do rim? A dele. Sem um rim saudável, todo o corpo padece. Sem um intestino saudável, todo o corpo padece. Sem uma cabeça saudável, todo o corpo padece. Sem um braço, o corpo padece. Sem um dedinho, o corpo padece. Todos os membros são importantes, cada um na sua função. Imagina um corpo feito só de orelha, não tem como. Um corpo feito só de braço, não tem como. Cada parte é importante, faz a sua e larga o outro. Pelo amor de Deus. Amém? Hebreus 12, capítulo 12, verso 1 e 2. Corramos com perseverança a carreira que está proposta para o outro. É isso que está escrito? Não. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se a minha é 10 quilômetros, vou correr os 10 quilômetros. Se a do outro é 20, azar dele, que corra os 20 dele. Se o outro vai correr só um, amém. Foi assim que Deus quis. Cada um se preocupa com a sua corrida. Nós ficamos lá. Ah, mas aquele ali Deus ama mais, ó. Deus só deu 500 metrinhos para ele correr. Aí Deus já apertou, vou ter que correr até descalço. Se preocupe com a sua corrida. Olha para você, Senhor, o que é que me está proposto? E como é que você vai correr? Olhando para o Senhor. Agora você pega o mistério aqui. Quando tiver a próxima Olimpíada, ou depois você joga lá no Google lá, analisa como é que esses atletas correm. Principalmente o da corrida lá, o da corrida mesmo, e da natação. São esportes, né? Frenéticos nisso aqui que tá dizendo aqui. Corramos. Quem corre faz corrida. Olha como eles correm. Você não vê, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Você não vai ver eles correndo assim, ó. Ou da raia 4. Não. Você consegue ver isso? É assim? Né? Não é? Eles correm no talo para frente. Parece os robôs, né? Eles olham aqui, o olho, eles vão muito concentrados. Ele não sabe se tem alguém do lado aqui, da raia do lado, se o outro tá.
Quando muito se vê alguém indo à sua frente. Mas atrás, irmão, ele não quer nem saber. Ele dá o melhor dele. Imagina lá, ó, Michael Phelps, sei lá quantas vezes campeão mundial. Um homem era um fenômeno na água. Você imagina ele nadando. Uma braçada, né? A outra abraçadinha. Não vai, irmão. É aqui, ó. Chama e vambora. Cadê o Japinha que era meu concorrente? Ah, o Japinha tá lá atrás. Ah, pronto, já passou um circo aqui. Enquanto você tá aí olhando, tem gente passando. Por quê? Porque você tá olhando para trás. Mas não é essa a ordem de Hebreus, do autor de Hebreus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Pronto. Cada um tem sua carreira. Cada um tem seu percurso. Mas a ordem é a mesma para todos. Corra olhando para o Senhor. Pronto. Ai, mas você viu o irmão lá? Abriu ontem, já encheu, já está lotado, e vocês estão aí ainda. 10, 20 anos no mesmo lugar, com o mesmo povo. Quem que manda? É Deus. Quem que acrescenta? É o Senhor. Qual que é a nossa função? Pregar, ensinar, evangelizar, chamar, pedir para vir. Se eu não vim, já não é problema meu. Já não é problema seu. Qual que é a nossa função? Fazer o que Deus manda. Ah, mas não aconteceu. Eu não sou Deus. Você não é Deus. Nós não somos o Espírito Santo que convence. Nós só temos que correr a carreira que nos está proposta. Ah, mas eu tenho 30, 40 e ainda não casei. O outro casou com 15 e está lá. Paciência. Uma hora a sua hora vai chegar. Uma hora a sua hora vai chegar. Irmão, para de comparar. Tem que parar com isso. Isso já fez mal para mim por muito tempo. Eu não quero te fazer mal para você também. Desapega dessas coisas. João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas ouvem a minha voz, não a de quem está do lado. Não a do outro. Não elas não fazem comparações entre si. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aí Jesus com Pedro aqui. Pedro, a minha voz é: você vai morrer assim, assim, assim. Ouviu? Agora me segue. Você quer ver um homem que foi separado para um propósito? Eu já falei sobre ele aqui. O profeta Jeremias, capítulo 1, do verso 5 ao 8, diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei as nações e te dei por profeta. Olha quando foi que Deus escreveu a vida do profeta Jeremias. E detalhe, ele vem de uma família sacerdotal. Qual que era a sequência? Ser um sacerdote. Deus fala assim: peraí, vocês acham que é, mas eu quero ele como um profeta. Eu era para ser evangelista. Primeira proposta que me foi feita foi evangelista. Falei: pastor, a hora e faz aquilo que Deus mandar o senhor fazer. Presbítero. Amém, glória a Deus. Era para ser um sacerdote, mas eu te santifiquei. O que é santificar? Eu te separei. Eu estou com você. Você vai ser o profeta. Eu te dei nações para que você vá. O que você edificar será edificado. O que você derrubar será derrubado. Olha isso, irmão. Que quebra. Por quê? Porque Deus já tinha dado para ele uma chamada.
Imagina se Jeremias fosse igual a um de nós. Mas, Senhor, meu primo é sacerdote. Minha família toda é sacerdotal. Eu quero ser sacerdote também. Ia ser um profeta frustrado. E Deus não ia mudar porque Jeremias queria, né? E se ele fosse querer o seu sacerdote fora da ordem de Deus, Deus iria fulminá-lo por estar em desobediência. Agora não, tem mais um. Mas prepare que eu tenho uma pancadinha forte aqui, mano. Pera aí. Te assusta, não. Romanos 8, 29, Paulo escreve a esses irmãos de Roma falando assim, ó. Porque os que de antemão conheceu, assim como Jeremias, de antemão, antes do nascimento, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá vendo mais uma vez? Deus predestinando pessoas para serem em conformidade, primeiro, com o Filho, com Jesus. Cresçamos até ter a estatura do varão perfeito. Esse é o primeiro chamado para todos nós aqui. Parecer com o Senhor. Depois, o leque se abre. Mas o primeiro é você ser um crente, um cristão, alguém que glorifica o Senhor, parecendo com o seu filho. Gosto das orações do pastor Paulo Júnior antes de pregar e falar assim, Senhor, nos conforme à imagem de seu filho. Nos faça parecer com o seu filho. Agora, você quer ver um frustradão que se deu mal? Um homem chamado Lúcifer. Conhece? Já viu? Esse aqui, irmão, foi a primeira rebelião. Por quê? Comparação. Interessante. Ezequiel 28, 12, 15, fala assim, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida. Essa tradução de selo da medida, talvez na sua, está como o sínete da perfeição. Gosto dessa palavra. O sínete da perfeição. Sabe o que é isso, irmão? É o auge da perfeição. Abaixo de Deus, não tinha ninguém como ele. Comandante do louvor, ministro do louvor a Deus. Quem tomava conta daquilo. Era como se, quando Deus quisesse mostrar algo padrão, de grande valia, a ele lá. O selo da medida. O sínete da perfeição. Olha isso. Consegue imaginar isso? Esse era Lúcifer. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Todas as preciosidades que nós sabemos hoje, né? A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os seus tambores e os seus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tá vendo? Um homem desse calibre, vou melhorar isso. Um ser desse calibre, deste porte, com essa qualificação, não estava contente com o que tinha. Você acha que você, com as tentações que você sofre, com as defasagens que você tem, com as angústias que você passa, você acha que você não vai ser tentado a fazer uma comparaçãozinha? Hã? Você acha que não?
Você não vai se comparar com nada em nenhum momento da vida. Não caia nisso. O texto de Isaías complementa o que Lúcifer recitava. Isaías 14, verso 12 a 14. O resumo diz assim: eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Sabe o que dá para entender aqui, irmão? Uma coisa que o texto diz, se nos dá essa palavra, que até ele sabia que mais que Deus não dava. Hã? Ele falou, ó, o trono eu posso até exaltar, mas o máximo que eu cheguei é igual. Só que ele não sabia que Deus tinha outros planos, né? Não se assemelha a ninguém. Você é único. Você é único. Do seu jeito, amém? Com a sua qualificação, da forma como Deus te criou. Ah, meu cabelo é duro. Amém, glória a Deus. Ah, eu não tenho cabelo. Ah, eu sou mais gordinho, sou mais magrinho. Ah, mas eu não enxergo de um olho. Ah, mas falta um dente. Ah, mas não sei o quê. Der para melhorar? Amém. Se não der para melhorar, amém também. Deus te fez assim. Um é branco demais, o outro é mais escuro, o outro é mais assim, o outro é mais assado. Que problema tem isso? Quem que criou tudo isso? Quem que criou as raças? Quem que criou os povos? Cada um com a sua qualificação, cada um do seu jeito. E a gente fica se engalhando. Ai, mas ó, o outro é assim, o outro é assado, o outro tem isso, o outro não. Que entra que entra na mente do ser humano? Ele tira os olhos da posição que Deus deu para ele. Não tá bom você ser um ser de luz? Tá como síntese da perfeição, como selo da medida? Para ele não estava bom. Porque ele começou a olhar o trono de Deus. Imagina onde ele passou. Tá bom. É porque ele passou de novo. Esses anjos aí, né? Santo, 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 Vamos lá. Até que um dia ele começou uma rebelião. E com ele, 1/3 dos anjos entrou nessa conversinha furada. Resultado? A queda desse anjo de luz, desse ser de luz. E hoje você tem aí. Não é nem como seu inimigo, irmão. Porque lembre-se que ao inimigo, Deus mandou amá-lo. Ame o seu inimigo. Ele é o seu adversário. Ele é contra você. O que ele queria, você vai ver outras profecias, que agora ele queria subir para ser semelhante a Deus. E olha qual é o privilégio que Deus te deu? De ser semelhante ao Filho de Deus. Você é um ser caído. Deus te deu a chance, a oportunidade de, em Cristo, ser semelhante ao Filho através do Espírito Santo dele. Agora, com essa rebeldia, com essa repulsa, este não. Este não. Este não. Então, o que eu falo para você? Pare de se comparar. O seu chamado é único. A sua vida é única. O seu propósito é único. A sua maneira de viver é única. O que Deus tem para mim? Ah, tá bom. É isso? É isso. Amém, Jesus. Não é muito mais fácil? Não é muito mais leve? As coisas não vão mudar porque você fica chateadinho com aquilo que Deus deu para você ou deixou de fazer. Mas as coisas mudam quando você fala, Senhor, amém. Só me capacite para isso. Um exemplo bem básico aqui. Imagina só se a Jennifer pegasse e falasse assim, ó, Senhor,
esse intestino, esse Leiden, esse isso, esse aquilo. Uma hora é isso, uma hora é aquilo. Olha lá, olha o ímpio. Olha aquele ser lá. Não tem nada. Você imagina que angústia. Você carregar essas marcas na vida e ainda se comparar com o outro. Com o outro não te importa. Amém? Com o outro não te importa. Então, meu querido, a palavra que eu tenho para você hoje, resumindo, é ao invés de se comparar, segue ao Senhor. Amém? Ao invés de ficar aí, porque Senhor, que isso e que aquilo, ao invés de ficar fazendo essas comparações que você faz, para de ficar olhando para o outro e olhe para Cristo e fala para ele olhar para você. Senhor, olha para mim. Eu tô aqui também. Me ajuda.